Então hoje chegamos em meados de 2023, momento onde muitas profecias têm se cumprido diante dos olhos dos 144 mil. Por quê? Porque as prudentes, elas guardam o azeite e elas sabem do período noturno, elas sabem que há um atraso do noivo, que não se encontra somente registrado em Mateus 25, mas que se encontra registrado em várias partes das Escrituras. Então passeamos, entramos pelo ano de 2021, 2022 e hoje chegando em meados de 2023. E com tanta coisa que tem que se cumprido, com tantas coisas que está nas Escrituras que tem se cumprido, os 144 mil seguem de olhos abertos. Por quê? Porque as virgens, elas guardam o azeite. E elas sabem o momento certo. Sabem do momento em que irão ter que se preparar. Para que se cumpra as Escrituras e as profecias de forma perfeita. Eu me chamo Ronaldo e eu gostaria de estar trazendo mais esse vídeo para a Igreja do Mashiach. É necessário que nós venhamos passar por todo esse período, certo? O atraso do noivo, irmãos, ele não se encontra somente em Mateus 25, mas ele se encontra espalhado em diversas partes das Escrituras. Porém, muitos irmãos da igreja têm desprezado isso. No estudo de hoje, irmãos, nós vamos estar vendo juntos que nós não fomos destinados a passar pela ira do Criador. Os 144 mil, eles não são destinados a passar pela ira do Criador, mas eles são destinados a passar pelo momento do atraso do noivo, pelo momento do início da tribulação, que vai se estendendo até o período da meia-noite. Algo que para muitos esse entendimento ainda não está claro, mas que hoje, em poucos versículos, nós vamos ver a importância de ter esse conhecimento. Então, sem muitas delongas, vamos entrar logo aqui nas Escrituras. E aí você pega a sua Bíblia aí que você tiver, pode ser no celular mesmo. O importante é que você tenha a palavra em mãos, certo? Um guerreiro sem espada, ele não é guerreiro. Entendeu? Então pegue aí comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, que vai dizer assim, a seguinte palavra: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que é para isto que fomos destinados. Entendeu? É para isso que nós fomos destinados. Destinados ao quê? Destinados a passar pelo atraso do noivo. Destinados a passar pelos selos e pelas trombetas, conforme está registrado em Mateus 24. Nós fomos destinados a isso. Vamos junto comigo, a gente vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque Iau não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por meio do nosso Salvador, Yahushua Mashiach. A gente vai juntar as peças aqui, e aí vai ficar bem claro para os irmãos, certo? Por quê? Porque Iau não nos destinou para a ira. Mas por que está falando da ira? Então, quando a gente chega aqui em Apocalipse 16, verso 1 vai dizer assim: e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Iau. Ou seja, o momento da ira do Eterno sobre a terra. Mas os 144 mil, onde eles vão estar nessa hora? Para vocês saberem onde 144 mil eles vão estar nessa hora, você tem que ler o capítulo anterior. Você pega e volta para o capítulo 15, certo? A gente vai ler agora o capítulo 15 em partes. 15, verso 2. Vamos ler do verso 2. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram
vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e que tinham as harpas de Iau. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Iau, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Iau Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos, Rei dos 144 mil. Por quê? Porque eles saem vitoriosos da marca. Eles saem vitoriosos da marca da besta. Vamos ler aqui no verso 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Iau, que vive para todo o sempre. Ou seja, os 144 mil, eles são destinados a passar pelo quê? Pelos selos e pelas trombetas. Certo? Eles são destinados a passar por isso. E tudo isso ocorre quando? Dentro do atraso do noivo. E dura até quando? Até a meia-noite. E quando termina a meia-noite? A metade da semana. Por quê? Porque aí vai sobrar o quê? Só 3 anos e meio. A ira, ela vem após as trombetas. Ela vem após o livramento de 144 mil. Agora a gente vai ver a questão da salvação. Aonde? Em Apocalipse capítulo 12. Segura aí, que a gente já vai ver ela aqui em Apocalipse 12. Certo? Vamos ver o verso 7. Apocalipse 12, verso 7. E houve batalha no céu. Mical e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação. Quando os poderes do céu eles forem abalados, entendeu? É chegada a salvação por meio de quem? Por meio de Iau, que se levanta, entendeu? Por que está falando isso aqui? Porque está falando de quê? Está falando de Mateus 24. Está falando de quê? Está falando de Daniel. Vai estar escrito as seguintes palavras: e naquele tempo, certo? Você tem que ter discernimento para entender. Quando as escrituras dizem naquele tempo, de qual tempo? Para qual tempo ela está apontando? Entendeu? E qual é o tempo? É o tempo lá de Apocalipse 12. Entendam isso. Por isso que a gente tem que estar ligado no tempo espiritual em que a gente está vivendo. Por quê? Porque quando a gente se liga no tempo espiritual em que a gente está vivendo, a gente consegue proceder com prudência para fazer as coisas da maneira correta, dentro da vontade do Pai. Entendeu? Você tem que ver com o olhar do Pai. Mas para você ver com o olhar do Pai, você tem que deixar Yahshua te guiar. Entendeu? Não acreditem em tudo que dizem para vocês. Não acreditem. Então vamos lá. E naquele tempo se levantará Mical, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Está falando de quê? Está falando de Mateus 24, verso 29. Vamos ler aqui. Mas naquele tempo, está falando o quê? Livramento. Mas no momento do livramento, é isso que a escritura que a gente está querendo dizer. Mas no momento do livramento, no momento dos poderes dos céus sendo abalado, livrar-se-á o teu povo, ou seja, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e
e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Entendeu? Em que momento? No momento em que houver a batalha no céu. Por quê? O que Yahshua falou? A mim é dado todo o poder no céu e na terra. Yahshua, ele vai receber o seu poder aonde? No céu. Para poder dominar o céu. E quem tem que sair de lá? Principados e potestades. Estabeleceu o domínio dele no céu, agora ele vai estabelecer na terra. Por quê? Porque tudo acontece primeiro no espiritual. Acontece no espiritual e depois é reproduzido na terra. Mateus 24, verso 29, vai dizer assim: e logo depois da aflição daqueles dias, porque são períodos de tribulação, são períodos difíceis, entendeu? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. As estrelas do céu, está fazendo alusão ao quê? Apocalipse capítulo 12. E foi precipitado o grande dragão, e nem lugar mais se achou no céu. Ele foi lançado para a terra. Ele quem? O dragão e os seus anjos, ou seja, principados e potestades. Entendeu? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Entendeu? Só que isso ocorre quando? Na metade da semana. Quando se cumpre? Após as trombetas. Na 7ª trombeta. E aí, se for da vontade do Pai, se for da vontade do Eterno, mais para frente a gente pode estar passando aqui um estudo bem resumido sobre a questão das trombetas, confirmando elas dentro de Mateus 25, de forma bem clara. A gente vai ver as trombetas dentro de Mateus 25, no momento do toque da meia-noite, certo? Então nós fomos destinados a passar por todas essas coisas, pelos selos e pelas trombetas. Os selos, eles estão registrados aonde? Algumas coisas, algumas partes deles vão estar registradas dentro de Mateus 24. Entendeu? Inicialmente ali, você pega assim Mateus 24, inicialmente vai lendo, e você vai ver lá algumas coisas referentes aos selos. E também, no final dele, algumas coisas referentes às trombetas. Certo? Por quê? Porque é isso que Yahshua falou. Essa é a instrução que Yahshua deixa para a igreja. Entendeu? Para a igreja ficar ligada. Então é por isso que as prudentes, elas sabem disso. As prudentes, elas já sabem de tudo isso. Ó, há muito tempo. É por isso que elas guardam o azeite. Entendeu? Então toda essa questão que vem ocorrendo desde 2020, 2021, 2022, né? Agora 2023, e você tem se perguntado, poxa, mas não acontece arrebatamento. Por que será? O que está errado? Não tem nada errado, meu irmão. Basta você parar, ó, para ouvir a voz de Yahshua. Entendeu? Porque ele fala com a igreja, ele fala com as virgens prudentes, e você tem que saber onde estão as virgens prudentes. Entendeu? Não tem essa de dizer que a igreja está unida. Não. Yahshua, ele veio para separar tudo isso, ó. Pum. E não tem para onde correr. Não tem como você ir contra as escrituras. Certo? Ele veio para separar. Para separar. Esquerda, direita. 5 loucas, 5 prudentes. Os bodes e as ovelhas. Entendeu? Separação.
Tem mais versículos, irmão Ronaldo? Tem. Abra comigo em Isaías, capítulo 24, verso 14. Vai dizer assim: estes levantarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória de Yahweh. Exultarão desde o mar. Por isso, glorificai a Yahweh no oriente e nas ilhas do mar, ao nome de Yahweh, soberano de Israel. Verso 17. O temor, a cova e o laço vem sobre ti, ó morador da terra. Está falando de que aqui, irmãos? Está falando de Apocalipse 15. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Aqueles que saem vitoriosos. Vitoriosos. Do que? Do sinal da besta. Do número do seu nome. Está falando do que mais aqui, irmão? Está falando da carta de Filadélfia. A hora de tentação. A promessa que é dada para os 144 mil. Por quê? Porque eles guardam a palavra de paciência. Os 144 mil, eles já sabem disso aqui. Eles guardam o atraso do noivo. Eles guardam a instrução que Yahshua passou para eles tudo de forma antecipada. Durante todos esses anos, durante todos esses períodos, 2020, 2021, 2022 e hoje nós estamos em 2023. Tem como a gente ver? Isso? Tem. Mas antes a gente vai lá em Mateus 24. Vamos ver a instrução que Yahshua passou, para a gente poder ir para a carta de Filadélfia e a gente poder concluir com Apocalipse 15. O que marca a era de Filadélfia? O que marca, irmãos, a era de Filadélfia é a perseverança. É um momento de perseverança, de perseverar. Ou seja, de cumprir aquilo que Yahshua deixou como instrução para os 144 mil. Leia comigo Mateus 24, verso 13, que vai dizer assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O fim do quê? O fim do mundo? Não, irmãos. O fim da era de Filadélfia. Por quê? Porque depois da era de Filadélfia ocorre o quê? Ocorre o período da madrugada. Ocorre o período da grande tribulação. Ocorre o quê? A era de Laodiceia. Ou seja, os evangélicos e os católicos acordando. Então aquele que perseverar até o fim da era de Filadélfia será salvo. É isso que Yahshua está dizendo para nós. Entendeu? Tem como a gente confirmar isso mais ainda? Tem. Vamos para a carta de Filadélfia agora. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Que diz assim: porque guardastes a palavra da minha paciência. O que Yahshua instruiu? Para os 144 mil? Aquele que perseverar até o fim, ou seja, momento de perseverança, paciência. É isso que marca a era de Filadélfia. Entendeu? Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Exatamente como a gente leu lá em Isaías 24, verso 17. O temor, a cova e o laço vem sobre ti, ó morador da terra, ó habitante da terra. Entendeu? Por quê? Porque vai ser o momento das pessoas escolherem. Ou elas abraçam o sistema da besta, ou elas vão abraçar Yahshua. Entendeu? Por debaixo de quê? Por debaixo de pressão. Por debaixo do governo do antimachia. E aí muitos que tiverem destinados a passar pela espada vão ser mortos. Muitos que tiverem destinados a passar pelas cadeias vão ser presos. Entendeu? Por quê? Porque vai ser um momento de escolha. Ou você abraça o sistema da besta, ou você abraça Yahshua. E aí você vai ter que provar. Entendeu?
E eles levantarão a sua voz e cantarão com alegria. Isaías 24, verso 14. E eles levantarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória de Iau. Exultarão desde o mar. Eles quem? Os 144 mil. Está falando de que aqui? Está falando de Apocalipse 15. O mar de vidro. Vendo a palavra mar? Pois é, ela se repete aqui dentro. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e que tinham as harpas de Iau, e cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Cantavam com alegria. Entendeu? Alegria. E levantaram a sua voz e cantaram com alegria. Por quê? Porque saíram vitoriosos. Entendeu? Vitoriosos. E essa vitória ela ocorre aonde? Quando os poderes do céu forem abalados. Registrado em Apocalipse 12. Volte comigo aqui em Apocalipse 12. Vai dizer assim. Ó. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Vitoriosos. E eles saíram vitoriosos. E pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Por que alegrai-vos? Porque no momento em que tiver sendo derramado a ira do Criador, os 144 mil vão estar cantando de alegria. Aonde? Nos céus. Acima do mar de vidro. Momento da grande tribulação. Saíram vitoriosos. Por quê? Porque guardaram a palavra de paciência. Entendeu? Então a mensagem para nós hoje é a paciência. Tenha paciência. Busque se apegar com o eterno. Não siga a homens. Mas eu e você, nós temos que procurar entender por onde que o eterno está falando. E ele usa quem ele quiser. Entendeu? É com isso que você tem que se importar. Aonde que está a pregação da verdade? Para que no momento certo, você possa estar no lugar certo. Na hora certa. Porque depois vai ficar muito complicado. Entendeu? Então nós fomos destinados, nós estamos destinados a passar por isso. Por isso que? Pelo atraso do noivo. Pelo início da semana, pelos selos, pelas trombetas. Mas nós não estamos destinados a passar pela ira. E a ira ela acontece quando? Após a meia-noite. Entendeu? Após a meia-noite. As pragas. O laço. A hora da tentação, a hora do vamos ver, a hora de você mostrar de que lado você vai ficar. Entendeu? Mas enquanto isso não acontece, nós temos que seguir com a paciência, com a perseverança. Então tem muita coisa, irmãos, que já se cumpriu. Tem muita coisa. E os 144 mil sabem disso. As virgens prudentes, elas sabem disso. Então é importante que vocês venham se atentar para a porta principal. Existem várias portas, porém existe uma porta principal por onde o Criador ele fala. Através dessa porta. Entendeu? Se você não sabe qual é a porta, veja no vídeo da descrição, que eu estarei deixando aqui embaixo. Entendeu? A porta principal por onde o Criador lhe fala. Não importa quem é o pregador. Não importa quem são os trabalhadores. O que importa é que a palavra ela vá 441 e volte 144 mil. Para que se cumpra Isaías 55. A palavra de Iau, ela não volta vazia. Então a gente tem que ficar ligado com todas essas coisas. Então, fica na paz, igreja.
Paz de Ausha a todos.